Bom, vamos fazer agora a análise da luta principal do UFC On ESPN 11, que será Curtis Blaydes versus Alexander Volkov. Antes de você ouvir a nossa análise, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando, segunda-feira teremos nosso podcast Round Extra, trazendo um resumo de tudo que vai acontecer nesse evento. Então, para não perder nada, se inscreve aqui em nosso canal e aqui na descrição do nosso vídeo estão as nossas redes sociais, nosso grupo do WhatsApp e também o nosso Instagram, nosso Facebook. Então, sejam muito bem-vindos aqui, participe da família Round Extra. Agora sim, aqui comigo João Menegali Barbie, nosso analista e especialista de MMA. Barbie, o Curtis Blaydes está vindo aí de uma boa sequência de vitórias, 3 vitórias consecutivas. Sua última luta venceu o Júnior Cigano dos Santos, vai estar enfrentando o Alexander Volkov. Como é que tá aí o Curtis Blaydes para essa luta? Cara, o Curtis Blaydes, para mim, é um dos maiores talentos que despontaram na divisão dos pesos pesados nos últimos anos. O que não quer dizer muita coisa, porque é a divisão dos pesos pesados, mas ele é um lutador realmente de qualidade. Acredito que ele seja o wrestler mais dinâmico que surgiu no MMA na divisão dos pesados depois da era do Caim Velasquez. Ele pode não ser um cara que mixa tão bem trocação e quedas quanto, por exemplo, o Stipe Miocic e o Daniel Cormier, mas ele, para um pesado, para um cara daquele tamanho e peso, ele é muito atlético. Ele tem as tentativas de queda dele são muito rápidas, sabe? E você vê que às vezes a técnica dele é meio unidimensional, na questão de simplesmente ir pro double leg, pro single leg, ou utilizar o tamanho dele cinturando o oponente contra a grade, mas só que justamente essa questão da musculatura dele, da velocidade, da agilidade que ele tem, que estão fazendo a diferença. Ele foi o único cara que eu vi em toda a história de lutas do Alistair Overeem que não foi simplesmente um nocaute fulminante, que foi um cara que dominou ele ao longo de vários rounds, quedando constantemente, trabalhando o jogo de chão e nocauteando no fim, o que pra mim foi uma coisa muito impressionante. Igual eu falei, o Overeem é um cara de muito talento, reconhecido talento em todas as áreas, então é difícil você dominar esse cara. Falando agora a respeito do Blaydes em si, ele é um cara que tem uma trocação bem básica, ele tem um bom jab, ele tem poder nas mãos e ele está aprendendo cada vez mais a utilizar as fintas nas tentativas de queda para fazer a trocação dele funcionar. Inclusive foi assim que ele conseguiu o belo nocaute contra o Cigano, porque o Cigano estava tendo que constantemente ficar com a mão esquerda abaixada, e com isso ele estava dando muito espaço pro direto de direita do Blaydes entrar. Ele estava até conseguindo evitar as quedas, estava conseguindo evitar o jogo de grade, só que o Blaydes estava conseguindo misturar isso tudo muito bem, e já que uma coisa não estava funcionando, o Cigano estava se expondo para outra. Aí quando o direto entrou limpo, o Blaydes conseguiu um nocaute técnico. Fora isso, ele ainda é um wrestler muito potente, muito forte, muito rápido. Quando ele queda, ele faz um bom trabalho de passagem, mas ele principalmente se atenta em golpes, né, no ground and pound, fazendo esse bom trabalho aí por cima, um ground and pound bem contundente, já conseguiu vários knockouts aí no UFC com isso. E as únicas derrotas que ele teve foram pro Francis Ngannou, que não é demérito nenhum, aquele behemoth, aquele monstrengo, não tem problema nenhum perder para um cara daquele nível, ainda mais da forma que foram as lutas. Em pé, eu acredito que a maior arma do Curtis Blaydes seja o jab dele, que é um jab bem educado, apesar dele não saber muito bem o propósito ou como usar. É um jab que ele estica bem, que ele sabe se defender enquanto bate. Então, mas o jogo para ele é sempre fintar a trocação e conseguir colocar a luta para baixo. Como um peso pesado normal, ele bate muito pesado, como um cara de 120 quilos que ele é, mas só que trocação para ele tem que sempre ser um plano B. Do outro lado vai ter o Alexander Volkov, ex-campeão do Bellator, ex-campeão também do M1, vinha numa sequência absurda de vitórias dentro do UFC, sofreu uma derrota para o Derrick Lewis e venceu o Greg Hard, né, na sua última luta, e vai estar vindo para fazer essa luta aí do Curtis Blaydes. Antes da gente ouvir o Barbie fazer a análise do Alexander, se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like aí, se você está gostando aqui da nossa análise. Barbie, e o Alexander Volkov vai estar... tem as armas certas para vencer o Curtis Blaydes? Cara, o Volkov, como trocador, ele faz as coisas muito certo em relação ao tamanho que ele tem, sabe? Ele usa muito bem os chutes frontais, usa muito bem os chutes altos, ele trabalha muito bem em golpes retos. Ele tem uma questão que ele é meio
doido da cabeça, que foi o que gerou a única derrota que ele tem no UFC contra o Derrick Lewis. Foi um nocaute no terceiro round, uma luta que estava sendo completamente unilateral em favor do Alexander Volkov. E eu digo que isso tem muito a ver com o Volkov e não propriamente mérito do Lewis, porque foi uma escolha estratégica muito questionável do cara resolver jogar uma joelhada frontal faltando 10 segundos para ele ganhar a luta por decisão contra um cara que é muito mais baixo e mais potente. Ou seja, ele estava encurtando a distância contra um cara mais baixo e mais potente em uma hora que a luta já estava basicamente ganha. E foi nocauteado por conta disso. Então, as escolhas estratégicas dele são questionáveis. Já não é a primeira vez que ele toma atraso assim, uma luta, né? Ele estreou no UFC tomando knockdown para o Timothy Johnson. Ele passou 3 rounds sendo quedado pelo Fabrice Verdun, chegou a tomar atraso até do Stefan Struve. Então, assim, apesar do Volkov ser um cara consistente, as habilidades dele estarem sempre lá, ele dá muitos vacilos nas lutas. E falando a respeito de como que o estilo dos dois casa, eu acredito que o Blaydes seja muito favorito para essa luta e acho que é muito coerente esse favoritismo dele, porque, convenhamos, eu sempre fui um grande fã do Verdun, eu sempre gostei do estilo dele, mas teve uma coisa que ele nunca soube fazer direito, foi trabalhar quedas. Inclusive, ele chegou no auge da carreira, no ápice, quando ele começou a conseguir trocar melhor do que os adversários. Então, quando a luta ia para o chão, era só mais um lugar para o Verdun dominar a luta, e não porque ele estava precisando. Por exemplo, o Velasquez levou o Verdun para o chão porque ele não estava aguentando a luta em pé. Mas para o Verdun, levar a luta para o chão sempre foi uma dificuldade. E ainda assim, contra o Volkov, ele conseguiu levar a luta para o chão por 3 rounds repetidamente, fazer um trabalho bom por cima. Claro que o Verdun é faixa preta de altíssimo nível, mas ainda assim, o que pecou pro Verdun naquela performance e que eu acho que causou a derrota dele, primeiramente foi gás, que depois do terceiro round ele estava mais exausto do que o cara que ele estava surrando por 3 rounds, mas também porque ele estava se atentando muito para a proposta do grappling no chão, que ele, como a gente vê muito em lutador de jiu-jitsu, ele estava querendo passar a guarda, ele estava querendo trabalhar o jogo de solo e não estava aproveitando para bater. Ele tentou usar muito aquela eu não sei como chama, mas ele estava colocando os 2 braços atrás do pescoço do Volkov e forçando o queixo dele para baixo para tentar obrigar ele a abrir a guarda. Só que a diferença de altura ali, o Volkov é um gigante, aliás, eu não sei se eu mencionei isso, mas ele é gigante, ele tem diferença de altura, uma diferença bem grande para o Curtis Blaydes. Aí, como a diferença de altura dele para o Verdun também era muito grande, isso estava sendo inefetivo. Só que para o Blaydes isso não vai ser tanto um problema, porque ele é um cara que se preocupa mais em estabilizar a posição dele e trabalhar golpes concussivos. Ele se preocupa muito menos em finalização do que se preocupa em trabalhar ao longo dos rounds. Além disso, ele tem um gás muito bom, ele pode até trabalhar uma finalização quando ele sentir que o oponente está cedendo. Então eu acho que o favoritismo aí do Curtis Blaydes é bem grande. Claro que pode acontecer do Volkov conseguir trabalhar a distância, inclusive eu acho que ele é bem melhor defendendo queda, evitando que o oponente se aproxime, do que realmente fazendo um sprawl ou trabalhando no clinch. E eu acho que esse tem que ser o jogo para ele, bater na longa distância, trabalhar os golpes retos, evitar a aproximação do Curtis Blaydes a todo custo, e para o Curtis Blaydes é realmente fintar a trocação, entrar na queda, e eu acho que esse pelo casamento de estilos, favorece demais o Curtis Blaydes. É isso aí. Tá aqui a análise do nosso especialista João Menegali Barbi. E aí, você deixou seu like, se inscreveu aqui no nosso canal? Se não, faça isso para ajudar a gente a fortalecer aqui o nosso canal. E não se esquece que aqui na descrição tá o nosso grupo do WhatsApp, tá também o nosso Instagram. Então segue a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.